Shalom, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um tópico aí da nossa exposição sobre a hipótese documental do Pentateuco. O expoente aí principal, o pensador, não é só ele, né? Tem vários aí estudiosos peritos do Antigo Testamento que também estudam essa questão. Não é, eu estudo a título de conhecimento, mas não é o que eu vivo, ensino nas igrejas, que por onde passo para fazer as minhas pregações, apresentação dos meus estudos bíblicos. Porém, aqui no ambiente acadêmico, a gente vai apresentar já estou apresentando essa teoria para que vocês tenham conhecimento, tá, da causa. Depois serão confrontados com esse assunto e terão o que falar. Então, eu já falei, então, só para recapitular, o Pentateuco foi para o Velho Áudio é uma coxa de retalhos, tá? Que tem 4 fontes. Essas fontes surgiram em momentos distintos e foram escritas por pessoas distintas. Então, a gente tem uma fonte mais antiga, chamada Javista, uma outra de outro período mais recente, Eloísta, que eu já defini aí em um vídeo que está aí no meu canal, e vocês podem ver. Hoje eu vou explicar aqui duas fontes. A fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista. A fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista. Então, a hipótese documentária aí descreve mais uma fonte, sendo essa terceira, mais recente do que a Eloísta, ou após o surgimento dessa fonte após a Eloísta, chamado de fonte sacerdotal, como usando o título Elohim, como nome de geral de Deus no período primitivo. Então, onde é que ele encontra esse nome? Onde está esse nome de Deus sendo revelado aí segundo essa fonte? No Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, tá? O principal nome de Deus aí é Elohim. Nós sabemos que Elohim significa Deus, o Deus seria a tradução adequada aí para a língua portuguesa, é um substantivo masculino plural, tá? Muitos, meio que equivocadamente, dizem que Elohim é por causa da Trindade. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Elohim é um substantivo masculino plural, que é um nome dado pelos adeptos da fonte sacerdotal, nome dado a Deus do capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis. Sendo que o termo El Shaddai, El é o singular de Elohim, Shaddai, todo-poderoso. É o primeiro nome especial para Deus e é revelado aos patriarcas, Deus Todo-Poderoso. Então, um adjetivo que passa a ser dado a Deus, o primeiro que aparece, segundo essa fonte sacerdotal, é o Shaddai, Todo-Poderoso, Deus Poderoso. Então, o Deus El Shaddai se revelou aos patriarcas, sendo reservado para aquela era, aquele momento. Então, é esse o nome que Deus se manifestou lá no período patriarcal na história de Israel. Quando se fala em Yahvé ou Javé, é o nome pessoal de Deus. Esse nome só ocorreu quando Deus se revelou a Moisés. E quando que isso ocorreu? Ocorreu por ocasião quando Deus entregou para o povo de Israel os 10 mandamentos e que nunca tinha sido colocado na boca de qualquer falante, tá? Então, assim, a manifestação de Deus como Yahvé ou Javé,
Essa manifestação ocorreu quando Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai. Ele disse, Errie, Axé, Errie, quer dizer, eu sou o que sou. Daí tem uma derivação do verbo raiar, rei ou de rei, que é o rifil. O Yud Rei Vav Rei, YHWH, é uma variação do rifil, que é do verbo raiar, que significa aquele que faz existir, tá? Aquele que faz existir. E nunca tem sido colocado na boca de qualquer falante pela fonte sacerdotal antes de Moisés. Então a fonte sacerdotal retrata Deus e Yahvé como sendo o criador de todo o mundo. Então, assim, a fonte sacerdotal une o Elohim ao Yahvé. A partir disso, então, passa a pronunciar só Yahvé, que ele declarou ser bom, e sobre o qual ele concedeu sua bênção à humanidade, é criada a imagem de Deus, ou como a imagem de Deus, o que implica o domínio sobre toda a terra. A fonte P, que é a fonte sacerdotal, ou priest, que a gente fala em inglês, inclui muitas listas, né? Especialmente as genealogias, datas, números e leis. Os retratos de Deus é visto como distante e impiedoso, são atribuídos à fonte P, priest. A fonte P, priest, parcialmente duplica a fonte J, javista, e a fonte E, eloísta. Mas seus detalhes alteram e salientam a importância da fonte P, da fonte sacerdotal. Consiste em cerca de 1/5 de Gênesis, incluindo aí o seu famoso primeiro capítulo, que são partes substanciais aí do Êxodo e Números, e quase todo o Levítico. Então, de acordo com o Julius Wellhausen, a fonte sacerdotal tem um baixo nível de estilo literário. Os estudiosos estimam sua composição aí como sendo aí uma fonte que surgiu entre 600 a.C. e 400 a.C. Então, pessoal, a definição a definição aí para a fonte sacerdotal, a criação dessa fonte, se dá então com essas definições que eu apresentei para vocês aí. Então, a fonte sacerdotal, só para frisar, ela faz um entrelaçamento entre os javistas e os eloístas, entre aqueles que utilizam o nome de Yahvé e aqueles que utilizam o nome Elohim. Então, eles mesclaram essas duas fontes. Dessa mescla surgiu, então, a fonte sacerdotal. Tá? Então, a fonte sacerdotal retrata Yahvé como sendo um Deus que está interessado em ritual. É um Deus ritualístico, que está mais preocupado com os sacrifícios, com a matança de animais. É um Deus que está o javista, o sacerdotal, né, retrata Yahvé como aquele que quer mais o culto lá no tabernáculo, no templo, etc. A fonte sacerdotal está preocupado com o Deus e que faz o pacto da circuncisão. A fonte javista, ela enfatiza as leis da circuncisão, tá? Todo macho ao 8º dia deve passar pela circuncisão. Também a fonte sacerdotal vai enfatizar as leis dietéticas ou as questões da alimentação dos judeus lá no Antigo Testamento. Então a gente sabe que tem toda uma proibição de animais, de coisas que não podem ser ingeridos. Carne de porco, peixe de couro, determinados tipos de animais, peixes aí de água salgada, e carne de coelho, né? Nada daquilo que rumina, ok? E a ênfase em se construir também, nessa fonte sacerdotal, é uma ênfase também em construção de um tabernáculo, tá?
E o tabernáculo, que é com um plano divinamente revelado, quer dizer, estão todos atribuídos a essa fonte sacerdotal, tá? Então, a presença de Yahvé e de suas bênçãos são descritos na fonte sacerdotal, como sendo não intermediados pelo rei, mas sim pelo sumo sacerdote, mediando aí um lugar central de adoração. Então, a fonte sacerdotal retrata uma estrutura formal em termos de espaço, tempo e estrutura social. O centro espacial do universo é o santuário, que é modelado pela primeira vez no tabernáculo e mais tarde no templo, modelado após o padrão revelado a Moisés. Então é neste lugar específico que Yahvé quis fazer-se presente ao seu povo. Então, o próprio Yahvé vai providenciar a ordem temporal em torno de ordens progressivas de sábados, 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7 vezes 7 anos. Então, essa estrutura advém dessa fonte sacerdotal. Em termos de estrutura social, a fonte sacerdotal retrata Yahvé como garantindo a sua presença para as pessoas particulares, que sabem o seu nome, que sabem pronunciar o seu nome. O sacerdócio, o sistema ritual e a lei representam a ordem cósmica em em uma vestimenta sacerdotal. Então, essa é a fonte sacerdotal. Ela vai priorizar as questões também de ritual. Agora vamos para outra fonte que nós chamamos de deuteronomista. Tá? Segundo o estudioso alemão chamado de Martin North, a fonte deuteronomista foi escrita em meados do século VI a.C., com o objetivo de abordar os contemporâneos no exílio babilônico, para mostrar-lhes que os seus sofrimentos foram consequências de séculos de declínio da fidelidade de Israel a Deus. A lealdade para com Yahvé era medida em termos de obediência ao código deuteronomista. Desde que Israel e o Judá tinham deixado de seguir a lei, suas histórias terminaram em sua destruição completa, de acordo com o juízo divino previsto no livro de Deuteronômio. Entretanto, se vocês não obedecerem a Yahvé, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão, segundo Deuteronômio 28, 15. Eu leio para vocês aqui. 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então, essa fonte, né, ela vai apregoar, enfatizar as questões das fontes, das maldições e das bênçãos, aí, descrito no Deuteronômio. Tá? Então, a fonte, para a fonte deuteronomista, no Pentateuco é restrita ao livro de Deuteronômio. Tá? Nós não vamos ver o Velhausen falando de fonte deuteronomista aí nos outros livros, se restringe mais ao Deuteronômio. O último livro aí do Pentateuco, ou o último livro aí da Torá. Embora continue nos livros posteriores de Josué, Juízes e Reis, que nós, Rendorf, esse autor, diz que aí nós temos de Josué até Reis aí uma obra historiográfica deuteronomística, tá? Ele toma a forma de uma série de sermões sobre a lei. Então, o Deuteronômio ele é uma espécie de um sermão, de uma exposição, de uma homilética, né? Bem como recapitula a narrativa do Êxodo e Números. Seu termo distinto para Deus é Yahvé, né? O nome de Deus, Yud Rei Vav Rei, Yahvé Eloheinu, o Senhor é o nosso Deus, como está lá
no Deuteronômio, tradicionalmente traduzido em português como o Senhor nosso Deus. Outros estudiosos estimam que essa fonte pode ter sido composta precisamente entre 650 e 621. Das 4 fontes citadas, a Javista, Eloísta, Sacerdotal e Deuteronomista, essa fonte é a mais recente, a mais nova, que teria sido escrita antes do exílio da Babilônia, que ocorreu entre 587 a 539 a.C. Então, de acordo com outro estudioso aí do Antigo Testamento, o Gerhard von Rad, a visão que o Martin North sobre o propósito do deuteronomista enfatizou o tema do julgamento, mas perdeu o tema da graça de Yahvé na história deuteronomista. É um Deus que abençoa se você obedecer. É um Deus que amaldiçoa se você desobedecê-lo, se você não seguir as leis descritas na Torá. Tá? Então, o deuteronomista relatou repetidas ocorrências de palavra de Yahvé no trabalho em descrever oráculos anteriormente relatados pelos profetas de Yahvé, sendo precisamente cumpridas nos eventos descritos mais adiante. Por um lado, a destruição de Israel e Judá foi retratada como estando de acordo com o pronunciamento profético já dito, discutido, estudado lá no Deuteronômio. Essa destruição é o resultado da desobediência de Israel e de Judá. Então, eles atraíram para eles mesmos aí um pronunciamento profético da desgraça, da ruína, do caos, do exílio. No caso de uma das 10 tribos, aí a dispersão foi dispersa aí logo no reinado lá no período assírico, em retaliação à desobediência dessa nação. A outra, que é Judá, foi para o cativeiro babilônico e voltou depois. Por outro lado, a destruição final foi contida pela promessa de Yahvé que Deus fez a Davi, né, que é encontrada aí no oráculo de Natã, no 2 Samuel, capítulo 7, e é repetido também ao longo de 1º e 2º Reis. Esse oráculo, essa confirmação do trono eterno de Davi. Outro estudioso sobre o assunto, o Wolff, ele descreve o propósito do deuteronomista no esquema de apostasia, castigo, arrependimento e libertação comum na história deuteronomista. Então, de acordo com o Wolff, a intenção do deuteronomista era mostrar os exilados que estavam na segunda fase deste esquema. Portanto, precisavam clamar a Yahvé em arrependimento, de acordo com o padrão de relações anteriores de Yahvé em Israel. O imperativo para os exilados era simplesmente voltar-se para Deus. De um modo geral, a hipótese documentária pode ser definida neste seguinte esquema, né? Esquema bem básico aí, para fixar esse conteúdo. As fontes mais antigas seriam a Javista e a Eloísta, tá? Que teriam sido combinadas para formar o JE. A fonte sacerdotal inclui boa parte do livro de Levítico, para fundamentar, para ser consultada e que está em boa parte do Levítico. E a fonte D que está em boa parte do livro de Deuteronômio. Quando a gente fala em história deuteronômica ou obra historiográfica deuteronomística, quando eu usar esse termo, obra historiográfica deuteronomística, estamos falando dos livros de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis.
tá? E, possivelmente, alguém já cita aí um possível fonte R. Não é uma fonte. Se cita o R, que é a questão do redator final da Torá. O redator final, ou o editor dessa primeira parte da Bíblia, não é quem escreveu, é quem ajuntou para formar esse livro da Bíblia. Possivelmente foi Esdras. É uma conjectura. Bom, agora vamos às críticas a essa hipótese documentária. Então, para não ficar muito longo, nós faremos em um próximo vídeo.